Parlacast. Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Parlacast, o podcast da nossa incessante busca pela verdade. É isso aí, Lucão. Boa noite, meu caro André Peluco. Boas noites, meu caríssimo Alfredo Lambert. E a noite de hoje e a nossa convidada. Mais uma vez, deixar bem claro para todos os patrocinadores, estamos cumprindo a cota feminina exigida só pela por isso. gloriosa ESG. Não é Isso porque ela aí. é uma mulher muito corajosa, extremamente competente, para cumprir a cota feminina. Né? Só por isso. Bom. Evidentemente. Assim como o feminismo quer, né? Então, gente. cumprindo aí, olha olha Porque só. o que determina a competência é o que você tem entre as pernas. Que né? isso, Todo mundo aqui que sabe, né? isso. Claro, Não é a capacidade intelectiva da pessoa. Meu Deus, André. E aí, meu amigo Lucas Fagnani. Boa noite a todos, obrigado mais uma vez pela audiência. Vamos lá apresentar a nossa convidada. Ela é médica otorrinolaringologista, isso é um trava-línguas, mas eu passei por ele. Ela é presidente da Sociedade Brasileira de Ozonioterapia Médica. Ela foi candidata a deputada federal pelo PRTB em 2022 com mais de 14 mil votos e elaborou os laudos de eventos adversos de vacina para o projeto de lei Bruno Graff. Quem é ela? Doutora Maria Emília Gadelha, bem-vinda. Estamos aqui, né? Boa noite, Boa noite, seja doutora. muito bem-vinda ao Parlacast. Bom, doutora, para iniciar o nosso papo aqui, a gente sempre pergunta, né, para os nossos convidados como foi, além desse despertar, dessa paixão pela medicina, o despertar nessa busca pela verdade e também esse lado que não pode faltar, que é o lado político. Com certeza. Olha, eu posso dizer que eu despertei quando eu comecei a participar das audiências públicas sobre o passaporte sanitário. E aí eu comecei a ver como existia limitação de percepção, né? E aí eu pensei, puxa vida, tem pessoas assim realmente pouco qualificadas que fazem leis que nós temos que seguir. E aí eu falei, olha, pode ser que seja uma ideia eu ser candidata e comecei a estudar esse universo e decidi me candidatar. Foi uma experiência, né? E eu digo para você que foi algo intenso, porque é bem diferente, né? De você eu já, de certa forma, já era uma figura pública de várias participações, mas quando você se torna candidato do ponto de vista político, existe uma transformação nessa percepção das pessoas. E a coisa mais emblemática para mim foi quando, no 7 de setembro, nós fomos para Paulista para gravar e participar, né, nos caminhões e etc., fazendo parte da campanha. E eu andava e tinha a cada 10, 20 metros tinha uma pessoa que me reconhecia. E eu achei incrível aquilo, né? Assusta, doutora. Olha, não me assustei, não. Eu gosto de pessoas, né? Então não tenho crise nenhuma não tinha medo de beijar, dar a mão, né? Que não, eu não tenho problema com isso. Então foi interessante ver isso. E outro dia eu fui tomar café na padaria no domingo. Fui lá, estou lá esperando chegar o meu suco de laranja e de repente chega uma pessoa e fala: Doutora Maria Emília, a senhora, não sei o quê, pode tirar uma foto? Aí daqui a pouco, passa 10 minutos, entrou outro e me reconheceu. Eu falei, gente do céu, o que é isso, né? Que fenômeno. Mas eu achei interessante, assim, porque você vê que essa participação política, que não deixa de ser, né? Eu, como médica nas audiências públicas, teve uma abrangência de difusão das ideias enorme, né? E hoje em dia, até hoje, eu recebo mensagens no meu WhatsApp dizendo assim: nossa, doutora, você salvou a minha vida, você salvou a vida do meu filho, né? Porque eu fui pesquisar o que você estava falando e fazia sentido. Então, eu acho que você ser um ser político faz parte, né? Você compartilhar o seu conhecimento, você levar essa informação decente, digamos assim, sem conflito de interesse, porque realmente, né, hoje em dia a gente tem uma crise institucional em relação
a informação e a confiabilidade da informação, entende? E isso acho que foi o ponto crítico mesmo. Eu pensava assim, meu Deus do céu, essas são determinadas pessoas, né, que fazem leis, que têm acesso e você tem que seguir. Geralmente quem faz a lei não Entendeu? conhece absolutamente nada sobre o Nada. assunto, geralmente. É. Né? É um burocrata. Eu digo muito às pessoas, né? Que as pessoas, mas é lei. Mas a lei foi feita por um burocrata que você sustenta e provavelmente não conhece nada sobre o assunto. E muitas Você vezes tá fazendo a as lei. leis já vêm prontas, né, É, Lucão? Na exatamente. verdade, eles... E olha, eu tive um episódio bem interessante que aconteceu numa audiência pública de um estado do Brasil, né, que eu vou me abster de comentar qual. Mas foi muito interessante porque existia lá uma secretária de saúde que era uma enfermeira. E aí a discussão toda era sobre as vacinas, né, os produtinhos experimentais e o passaporte sanitário e a restrição do direito de ir e vir, de você comprovar que você foi inoculado por uma substância experimental, etc. E eu fiz toda a apresentação técnica, expliquei o problema, né, daquilo. E aí, quando chega no final, na sequência da minha fala, entra a secretária de saúde e diz assim: olha, esses produtos são extremamente importantes, eles são seguros, efetivos, e tem que existir uma lei que obrigue as pessoas, assim como existe a lei do cinto de segurança e do capacete. Aí eu tive quase um surto, né, psicótico ali, e eu falei, meu Deus, eu tinha que sair para outra audiência que tinha quase na sequência naquele dia, e eu olhei para aquilo e eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Aí eu falei, aí eu tinha que fazer as considerações finais para poder sair da audiência, e eu falei, olha, eu realmente lamento que vocês estejam nessas mãos, viu? Porque eu espero que existam pessoas nesse estado de melhor qualificação, porque realmente comparar métodos físicos de proteção, né? Um cinto de segurança que vai impedir que você seja projetado do carro, ou um capacete que vai impedir que você tenha um trauma craniano, a um produto imunobiológico que vai afetar o seu sistema imunológico, provavelmente de forma irreversível, demonstra um grau de desconhecimento que eu... É muita ignorância. E outro, o E cinto eu de segurança e o capacete você tira. Você não dá pra você desvacinar. Ademais, Então. cinto de segurança e capacete são elementos de comprovação feita pelo próprio tempo. Uhum. Você pode colocar o tempo nessa equação, então eles são Sim. seguros porque eles foram testados durante muito tempo na humanidade. O que é completamente diverso dessas substâncias em pauta. Não, mas você acredita que essa intervenção foi interessante? O pessoal reverteu a tendência da criação do passaporte e criou uma lei proibindo o passaporte. Nossa. Foi Operou impressionante. efeito contrário, então. Não, foi um choque. Eu falei, acho que com tanta convicção, que eu falei, olha, eu não sei nem o que dizer aqui, porque comparar um produto injetável com um método físico de proteção é algo assim absolutamente surreal, né? Sem dúvida. E a doutora colocou uma questão muito importante aqui, que é a questão da restrição de ir e vir. E além dessa restrição de ir e vir, nós tivemos aí a restrição sobre discutir sobre qualquer tema que impacte a saúde, né, Uhum. da população. Sim. É esse grau de censura que aconteceu e continua acontecendo, né? Que teve a ver com a constituição do consórcio de imprensa e com as ações nefastas das agências de fact-checking, que são impressionantes, né? Por exemplo, eu posso dizer que eu sou um alvo, assim, querido deles. Então, se você pesquisar meu nome, eu sou a médica mentirosa, negacionista, Mas, doutora, bolsonarista. só uma nota de rodapé. Quando eu comentei com os meninos, eles falaram, nossa, a gente pesquisa o nome dela aqui e sai só, pra ser brando, né? Sai só rotulação infamante. Eu falei, é aí que a gente sabe que ela é aí boa. Que a gente sabe que ela é boa. A mídia mainstream descendo o pau, cara. Né? Aí eu falei, isso pelo que menos eu o que eu quero. Não, isso aí é interessante porque eu preparei um material, eu estudei a fundo, né? Porque eu digo que nas horas vagas eu sou investigadora policial, por causa do meu braço de perícia médica.
Então, eu fiquei pesquisando quais eram as origens, a partir do próprio material dos sites, do consórcio de imprensa, Projeto Comprova, e depois as 4 principais agências de fact-checking. E aí você vê que existe uma organização realmente, né? E assim, como se fosse uma espécie de guarda-chuva, e os veículos que estavam embaixo, Sim. eles pulverizavam a informação. Então, se um escrevia, vários replicavam, entende? Então, você tem a mesma... Tem uma agência que começa com R, que... Né? Eu não vou falar o nome aqui. Sim. Não vai dar uma de Tim Maia. Não vou falar o nome, mas... Eu não né? vou falar o nome da gravadora que me prejudicou aqui, porque não vai ao caso, que é a Microservice, e mandar pra falar. Então, pois Não, mas é muito curioso e eu queria perguntar para a senhora também, assim, ainda dentro desse escopo, né, de ser malhada pela mídia, de ser perseguida também pela classe política, dentro da sua classe profissional, dentro da classe médica, como é que foi se posicionar contra aquilo que, vamos dizer assim, que o consenso majoritário acreditava e trombeteava por aí que nós deveríamos fazer enquanto cidadãos? Os 550 mil, né? 550 mil médicos, outro Médicos, dia eu né? contei, são 12 que se posicionaram. 12 mil ou 12? 12. Ah, só 12? 12. 12. Eu sou 550 uma. mil. Não, é surreal. Percentualmente, qualquer, Lucas, Eu vou você que é bom de Faz a matemática. conta. De cabeça, Faz a conta pra esse saber. pentacurionésimo aí não dá pra fazer de cabeça, cara. Isso é medo? 550. É medo ou é parte da restrição do não questionamento? Olha, outro dia eu assisti um documentário que explicava uma parte disso, né? O documentário é o The Great Awakening. Não sei se vocês já sim, viram. eu vi. Não chega no final do documentário sem dar muito spoiler, mas já dando, eles falam o seguinte, que toda pessoa que tem uma formação dentro de uma estrutura acadêmica, por exemplo, alguém fez lá, estudou medicina, depois fez mestrado, fez doutorado, e aí seguiu, ele tende a aceitar, sem questionar, as orientações da instituição. Então, eu acredito que a maioria dos médicos, principalmente os que são mais graduados, assim, do ponto de vista de pós-graduações, eles têm, eles se sentem constrangidos de questionar, entendeu? E eu tive formação desse tipo, eu fiz mestrado na Escola Paulista, fiz várias pós-graduações, etc., mas eu sempre tive o meu lado questionador, assim, que é preservado. Então, quando eu estudei perícias médicas, eu estudei o produto anti-HPV, né? E quando eu vi que esse produto que diz que combate o câncer do colo do útero para prevenção, foi aprovado em 6 meses, em substituição a um anti-inflamatório que foi tirado do mercado e aprovado pela FDA em 6 meses. Você fala assim, como que um produto que é uma Vax, né, consegue ser aprovado em 6 meses? Não dá tempo. Não dá tempo de você avaliar os efeitos de médio, longo prazo. Não tem como você dizer se aquilo ali tem segurança em relação a desenvolvimento de tumores, Até efeitos intergeracionais eu li também. Isso, teratogenicidade, capacidade de formar malformações genéticas, tudo isso. Então, essa aprovação muito rápida, quando vieram as vacinas da Covid, eu pensei assim, bem, isso está meio estranho. E aí eu comecei a procurar os componentes. E quando você começava a ver, tinha lá ou o polissorbato 80, né, que é um produto que tem já presente em 18 VACs do calendário normal, do PNI, mas vinha combinado com determinadas outras questões, né, outros componentes que não eram assim tão conhecidos, e principalmente no outro produto da Pfizer, tinha as tais nanopartículas lipídicas que não tinham licença para uso em seres humanos. São produtos para uso em bancada de laboratório, para pesquisa de laboratório, entende? Então, quando você vê isso, fala assim, olha, tem 3 fabricantes desse ALCX aqui, e todos 3 não dão a segurança, não tem teste em grávidas, não tem teste em criança, não tem teste de longo prazo, não tem teste em animal.
é um produto para uso de experimentação na bancada do laboratório. Como é que isso estava na fórmula? Você entende? Então, isso é grave. Para mim, eu acho que isso aí... E quando você vai ver o contrato da Pfizer no Brasil, lá diz claramente, não é a interpretação, tá? O produto encontra-se em desenvolvimento. E nós, população brasileira, pagamos 200 milhões de dólares, entende? Por um produto que não estava desenvolvido. E no contrato ainda diz, não há garantia que consiga ser desenvolvido. Então, como é que isso foi pago? E tem Eu sigilo? acrescento. Não, Sigilo, eu André? acrescento além do contrato da Pfizer, a resolução de diretoria colegiada da Anvisa também dizia a mesma coisa. Sim. Dizia a mesma coisa, que estava em fase experimental. Se a memória não me trai, a segunda fase de testes ela foi encerrada agora em janeiro de 2023. Começou a ser aplicada em 21, aí tinha 2 anos para primeira ou segunda fase de testes, mas ainda existem outras 2 fases e tem análise dos efeitos intergeracionais, Sim. que são dos filhos dessas pessoas que foram inoculados, se é que eles poderão ter filhos. Então, e mulheres grávidas? Oh, meu Deus do céu. Crianças de 6 meses a 4 anos queriam... Sim. Onde está o... Eu não sei se é o censo... Não, não existe. Não, isso não existe. Olha, não tem estudo. Não Eu falei foi uma feito. bobagem, doutora? Não, só corrigindo uma questão, é a fase 2 e 3, que só terminou dia 10 de fevereiro desse ano. Só que o contrato foi assinado em março de 2021. E no contrato, né, constava, está escrito lá, que as fases 2 e 3 estão concluídas em março de 2021. Não era verdade. Nossa. Entende? E Isso é aí, muito grave. é um absurdo, é simplesmente um absurdo. Então, assim, eu pergunto como é que isso foi aprovado, né? E o detalhe, a Anvisa deu registro definitivo para esse produto em fevereiro, um mês antes, quase um mês antes, no dia 23 de fevereiro, a Anvisa deu registro definitivo para o produto da Pfizer, 6 meses antes que o FDA desse nos Estados Unidos. Maravilha. A Europa só foi dar um pouco depois. Então, eu sinceramente, eu já desisti de tentar entender, né? Claro que a gente sabe as bases desse processo, mas é um absurdo, porque as pessoas não foram informadas, né? Todo o processo foi conduzido, uso de decretação de pandemia, uso de máscara, lockdown, né? Restrição de movimentação, não trabalha. Se ficar doente, só vai para o hospital, fica em casa até que você piore muito, né, para precisar de intubação e correr 80% do risco de morrer. Esse cara que recomendou isso, ele bonzinho ele, né? Nossa. Melhor não falar o nome, né? Não. Mas a história vai se lembrar dele. E é claro que o assunto ele não vai se encerrar aqui agora, mas é como a doutora falou. Tudo se encaminhou para que viesse uma solução mágica no final, né? Então, assim, vocês foram proibidos de utilizar medicamentos que já são largamente conhecidos pela humanidade, que a própria OMS reconhecia a hidroxicloroquina, os anticoagulantes, como medicamentos essenciais à manutenção da saúde. Corticoide, né? Corticoide, Não, mas olha, é tão interessante isso. Uma das situações mais emblemáticas para mim foi quando eu li um artigo no New England Journal of Medicine em fevereiro de 2021, que era assim, o artigo diz 12 táticas, o termo é esse, 12 táticas de comunicação para convencer uma pessoa a ser inoculada com um produto experimental. Então, era uma revista médica, o New England, que é uma revista super top, né? Era, pelo menos. E aí, ele publica isso, coloca uma pirâmide de hierarquia. Então, o que era mais eficiente? Então, por exemplo, estimular as pessoas a tirar fotinho no Instagram, aquilo é parte da técnica, da tática. Então, você pega e mostra que você se inoculou, né?
você tira a foto. Aí o outro vai ver a sua foto e vai dizer, poxa, eu também tenho que tirar essa foto. Pressão social. Entendeu? Aí outro é distribuição de prêmios. Eu vi isso. Não, o prêmio mais surreal que eu vi, que realmente foi outstanding, foi na Áustria e no México. Eles ofereceram 30 minutos de sexo grátis com uma garota. Sério? Não. É verdade. Não, Nem eu sabia. é verdade. É duro, mas é verdade. Só que devia Essa ser. meia hora saiu cara, hein, bicho? Nossa, velho. Olha, eu vou falar uma bobagem Boa, muito grande, fecha mas... O cara tá passando mal, velho. Não, é absolutamente absurdo, né? Gente, vocês têm tudo o que vocês precisam, ó. Ó, também tinha distribuição de batata frita, hambúrguer Não, em eu Nova vi York, a Domino's. Donuts, Domino's, o Burger pizza, King, Essas gorduras maconha, saturadas são menos nocivas. maconha Ah, eu vi distribuída isso daí, eu vi isso daí em também na Sacramento, Califórnia. Sacramento. Bom, na Califórnia. Bom, na Califórnia. Na Califórnia. É diferente. Maravilhoso. Então, aí isso era a tática, achar o inimigo comum. Então, o ex-presidente, né, que foi assim pleno de dar a oportunidade para fazerem as gracinhas, aquela história de virar jacaré, aquilo ali fazia assim, deu certinho na medida do item, da tática, acha um inimigo comum. Então, ele serviu para isso. Então foi uma publicação ele- de fundamentação retórica numa revista médica. Exatamente. E ele já era o inimigo do sistema antes do advento do corona. Sim, Né? A partir do momento que foi eleito, sim. né? Em 2018. Você imagina, era tudo que o sistema queria. Nossa. Né? Mas, Que doutora, ele começasse a falar aquele monte de bobagem, que não era muito difícil ele falar um monte de bobagem, né? Pronto, pegaram pra Cristo, acabou. Era isso que. Então, que mas, eles doutora, dentro, assim, a gente sempre fala muito aqui da destruição da percepção. Uhum. É o que a gente mais vê, percebe, né? É essa destruição da percepção das pessoas. Eu acho que muitos dos seus colegas médicos talvez não tiveram ou não quiseram se posicionar, mesmo tendo uma opinião bem formada a respeito. Muitos não quiseram se expor. Sim, com Né? certeza. Poucos quiseram se expor. Mas dentro da classe médica, esses que não quiseram se expor, a senhora sente que tem essa destruição da percepção chegou com muita força dentro da classe médica e que eles são totalmente submissos à indústria farmacêutica? Eu não sinto submissão, eu sinto desconhecimento e, ao mesmo tempo, assim, por exemplo, se eu não conheço determinado assunto, eu vou buscar o assunto até que eu esgote e forme uma opinião, né? Isso para qualquer coisa na minha vida eu funciono assim. Mas eu vejo que a educação médica no Brasil, ela foi afunilando de forma a treinar os médicos para serem prescritores de protocolos e sem muita discussão do que é, entende? Eles mesmos não questionam. Não questionam. Então, eu até nos grupos de WhatsApp, há um tempo atrás, eu vou até ver se eu localizo, depois eu te mando, André. Eu fiz assim, uma enquete inconveniente, né, aos médicos dos grupos. Eu falei, qual foi o motivo que você tomou o produto experimental? Aí, primeiro, precisava viajar. Segundo, não quero perder o emprego. Terceiro, vai dar divórcio em casa, né? Medo, né? Etc. Eu elenquei, acho que 16 itens de perguntas. Dois médicos responderam. Nos grupos todos que eu participo. Quer dizer, pelo menos as pessoas pensaram, né? Onde é que eu entrei aqui? Serviu para reflexão. Mas uma que falou assim, olha, eu tomei desconhecimento, eu não li a bula. Né? Por exemplo, o ex-ministro Marcelo Queiroga, ele confessou na CPI que ele não tinha lido a bula. Se você perguntar, é sério? Não se lê a bula. Entendeu? Eu, por exemplo, quando eu comecei a estudar a anti-HPV, eu fui ler a bula, eu fui entender milimetricamente o que significava cada componente estava ali. E quando eu fui buscar informação sobre isso da Covid, eu também fiz o mesmo dever de casa.
E tem uma amiga minha que é lá de Recife, ela fala assim: olha, eu confesso que eu era uma ignorante, eu nunca tinha lido uma bula de Vax, de nada. E assim, é uma pessoa super experiente, né? Epidemiologista, inteligentíssima. E ela falou: nossa, como que eu não tinha curiosidade? Eu não tive, entendeu? Porque, olha só o detalhe: quando você está na faculdade de medicina, você recebe o calendário das Vaxes prontinho e fala assim: aplique, entendeu? Prescreva, recomende. Mas ninguém tem curiosidade. É uma coisa que passa tão subliminar, né? E eu só fui, assim, eu fui estudar a anti-HPV. Aí, a partir daí, eu comecei a entender alguns componentes, né? Que estão, por exemplo, esse polissorbato 80 está em 18 das vaxes do PNI no Brasil. Então, isso tem um potencial de reação cruzada, de reação alérgica, principalmente com o polietileno glicol que está na Pfizer. E aí tem todo um processo em relação a isso, entende? Então, isso a imensa maioria dos médicos, infelizmente, esse assunto das vaxes é como se fosse você discutir algo que fosse diretamente de Deus. Não pode discutir. É assunto meio blindado, esotérico. Entende? Quase Mas um dogma, né? é um dogma. É um dogma. É assim, é quase um mantra, sabe? É muito estranho. Mas é o que temos para o momento. E você vê alguns colegas de profissão assim, a senhora falou que a maioria não se preocupa em, de repente, fazer um estudo mais profundo, mas você vê alguns que se utilizam do seu conhecimento, do seu cargo, né? Vamos dizer, do peso do jaleco, né? Para usar uma expressão, para ajudar a fortalecer esse sistema, vamos dizer assim, da indústria farmacêutica. Sim, tem vários. Não do meu relacionamento, mas nós vemos hoje em dia muitas das sociedades médicas que são, assim, digamos, aglomerados de médicos que têm vínculos declarados ou subliminares com a indústria farmacêutica, né? E você vê isso às vezes quando você vai procurar os artigos científicos que eles publicam. Aí você acha lá no rodapézinho, na letra microscópica, ou num suplemento online, que ninguém procura, né? E está lá o conflito de interesse. Recebeu verbas de viagem, recebeu honorários, faz parte do conselho consultivo, faz parte do conselho de administração da empresa, entendeu? Então, Nessas pesquisas científicas é fácil você saber o resultado. É só você perguntar para quem financiou que resultado que ele quer que dê. É a primeira Pronto, coisa. Resolvido. É só ir olhar o conflito de interesse na descrição. Eu lembro até hoje, eu vou mencionar um nome aqui de um... Ele não é um youtuber, né? Ele é um cientista nutricional, que é o Rodrigo Polesso. Não sei se vocês conhecem, se a doutora conhece. E há cerca de 1 ano e meio atrás, se a memória não me trai, ele trouxe alguns artigos falando sobre a lógica da indústria farmacêutica, que a necessidade deles era que você ficasse doente, porque se você melhorasse, eles não teriam mais clientes. Né? Então, é muito curioso ver isso, né? Então, assim, você vê pessoas que silenciam, outras que são coniventes, outras que lucram com isso, e quem decide se levantar e fazer algo a respeito é punido. Nesse âmbito, você recebeu alguma representação no conselho? Tem enfrentado? Olha, antes de eu responder essa pergunta, eu vou falar para vocês o seguinte. O relatório da Pfizer, né, dos 3 primeiros meses de uso, de dezembro de 2020 a fevereiro de 2021, quando ela recebeu o registro definitivo aqui no Brasil, já apontava 1.223 óbitos. Né? E já tinha lá o relato dos eventos adversos, etc, etc. Então, quando você vai ver que hoje em dia, há uns meses atrás, as complicações que a gente já sabe agora que são reais, né? De miocardite, pericardite, AVC, doença autoimune, câncer turbo, aí a Pfizer compra empresas. Nossa, eu vi isso. Entende? Que fabricam medicamentos
para os problemas que o produtinho criou. É o upsell, gente. Entendeu? Nossa, e as consequências? Parece o Estado, né? Eu vou criar um problema que você não tem pra depois eu te ajudar a resolver. As consequências são muito graves. É um crime contra a humanidade. Né? E também, como a senhora falou, esse turbo. E esse termo, ele foi trazido para a literatura médica, ele é recente, né? Vem do professor Arne Burkhardt, que faleceu recentemente, um patologista alemão, super conceituado, uma outra médica de um dos países nórdicos, e os patologistas europeus, eles começaram a ver esse padrão de adoecimento, que você tem um consumo do sistema imunológico e um ataque às células que combatem tumores. Então, ao mesmo tempo que você facilita e dá comida, digamos assim, para o desenvolvimento dessas células anormais, você rebaixa o mecanismo de defesa do indivíduo. Então, é uma combinação bombástica. E aí você vê esses tumores acelerados, né, que são os chamados câncer turbo. Então, digamos assim, essa venda casada agora de produtos que empresas que são coligadas, por exemplo, a Pfizer, que estão vendendo medicamentos para doenças autoimunes, para doenças cardiovasculares, está tudo certo, né? Meu Deus. Entenderam? E, doutora, tem a questão das doenças priônicas também, né? Gostaria que a senhora explicasse pra gente. Sim, os prions são espécies de proteínas com formação deficitária, assim, anormais, né? Então, esses prions, eles conseguem passar a barreira hematoencefálica, passa para o cérebro e podem se localizar em diversas regiões, causando encefalite, encefalomielite, degenerações de neurônios, né? Colapso do sistema nervoso mesmo, e lesões na medula. Mas a doença priônica clássica, que ela é caracterizada por essas lesões mais graves do tecido cerebral com demência e consumo, lesões neurológicas graves. Então, isso é um absurdo, né? Isso aí se sabia que podia acontecer, né? Agora, respondendo a pergunta em relação às represálias, além do cancelamento, né, outro dia um rapaz estava mexendo no meu site, ele disse que eu estava tão cancelada que ele mal conseguia me achar. Não, o meu endereço... Um shadow ban fortíssimo. Um shadow ban na internet, né? Só aparecia notícia ruim. Então, eu falo que esse é o meu descurrículo. Eu tenho um currículo bom, e aí o meu descurrículo, ele é assim, com um checklist de apostos bem... aquela rotulação infamante. Aconteceu isso com a doutora Judy Mikovits. No Plandemic, no Plandemic, né? O Antônio Fauci acabou com ela. Acabou com ela. Ela foi a primeira a conseguir descobrir o isolamento do vírus HIV nos anos 80, começo dos anos 80, né? Logo quando descobriu a doença. E eu sigo ela no Instagram. Ela foi permitido a ela voltar a ter uma rede social. Ela tem um Instagram, mas fala pouco. Algumas coisas ela posta, algumas coisas polêmicas. No canal London Real, do Brian Rose, tá tudo lá. Tá tudo lá. Recente. E essa mulher, ela também tá no Great Awakening, né? Sim, sim. Por isso que eu me lembrei. Bastante. Mas a postura da nossa imprensa, que deveria questionar tudo... Não, se você vir, o patrocínio tá aí, né? Para isso, para cancelar a opinião contraditória. Eu achei interessante essa frase de vocês aqui. Sejamos a intersecção onde o diálogo e o contraditório são bem-vindos. Isso é função da imprensa, né? De fato, é o quarto poder. É o que vai mediar, né? É mídia, ela tá no meio. Sim. Ela não é a ponte para uma amassar. Ela não é parcial. Outro, né? Não deveria, pelo menos, mas eu vou discordar respeitosamente de vocês e dizer o seguinte: a mídia, ela tá fazendo exatamente o papel dela, né? Porque a mídia não lambe o sistema. A mídia é parte do sistema, do establishment global. Então, o objetivo da mídia, o escopo da mídia é realmente esse. A mídia nunca serviu, a grande mídia nunca serviu para informar. Ela serve sim para desinformar. Ela é um braço, ela é uma engrenagem do sistema. Se não tivesse engrenagem do sistema, o sistema não gira, né? Mas o ideal seria que ela informasse. Exato. Né? Agora,
que desse o Esqueçam. contraditório, né? Exatamente. Que questionasse, né? Que trouxesse ao debate público, né? Todo esse tipo de questionamento que vai interferir de forma direta na saúde da população. Não, chegou um ponto em que, assim, no YouTube, se você, não importa o que você dissesse, se a palavra fosse mencionada, o Cara, vídeo caía na hora. Na Não hora. importa se você tava detonando, mas chegou nesse ponto, assim, você Sim. estavam proibindo palavras e fazendo um apanhado geral do que foi dito aqui sobre corrupção da percepção, sobre falta de vamos dizer assim, esse brio para buscar a verdade. E agora falando um pouco mais sobre o âmbito mental, o trabalho da mídia para instilar o medo na população. Esse era o objetivo. E eu queria saber quais os efeitos que isso causa nas pessoas. Assim, ele causa uma certa subserviência, uma obediência. Como que isso foi engendrado para que as pessoas aceitassem tão, não todos, né, mas para que as pessoas aceitassem tão bovinamente? Porque eu acho que a bancada aqui concorda. Nós sabíamos que muitas pessoas aceitariam, mas nós não imaginávamos que seria desse jeito, né? exatamente. Sim. André, para completar também, queria pedir para o Moa, né, para completar a pergunta do André também, pudesse colocar a pergunta do nosso amigo, nosso colega, Do Douglas. do Roberto. Douglas, que é da rádio Vida Melhor FM, lá do Paraná, Sim. tá? Que ele vai trazer um questionamento também Nesse nesse escopo que o André colocou. Sim. É da Rádio Vida Melhor e do Parlatório Livre. E do Parlatório Livre, nosso querido Douglas Roberto. Graças aos meus amigos do ParlaCast, a nossa parceria de longa data, a nossa caminhada de Parlatório Livre. Então, dito isso, vocês se sintam abraçados e eu vou me dirigir aqui à doutora Maria Emília Gadelha. Que privilégio ter a senhora aqui. E a minha primeira pergunta é sobre essa relação médico-indústria farmacêutica. Eu sei que é redundante, a senhora sempre volta nesse assunto porque é efervescente. A sua posição, o quanto isso pode e se pode prejudicar a sociedade. Doutora, a minha segunda pergunta é sobre o monólito, né? O monumento ao medo que foi levantado à época da pandemia, qual eu chamo de fobia. A posição da senhora quanto a toda essa ciência que foi vociferada pela mídia, que eu costumo dizer que é a velha, pesada e gordurosa imprensa, e na sua visão, qual seria o papel das entidades médicas quando tudo isso foi jogado midiaticamente para, na minha visão, colocar medo na sociedade? Se a senhora tiver uma outra visão quanto a isso, por favor, fique à vontade. Em relação aos conflitos de interesse, esse é um tema assim, ainda pouco ventilado dentro da medicina, mas nós vemos cada vez mais essa promiscuidade da indústria farmacêutica em relação aos médicos, né? Começa, por exemplo, com a distribuição de amostra grátis, de canetinha, depois pagamento de viagens, de jantares e afins, e culmina com patrocínios mais vultuosos ou participação em conselhos de administração ou de consultivos, né? E isso aí realmente compromete a opinião do médico, porque, obviamente, se ele participa de um conselho consultivo que vai pagar mensalmente para ele 30 a 40 mil reais, ele, em hipótese alguma, vai falar qualquer coisa contra aquele produto, né? E é isso que nós estamos vendo acontecer com diversas sociedades de especialidades que estão envolvidas nesse tema da inoculação dos produtos experimentais, em que médicos têm clínicas de vacinação que vendem esses produtos experimentais e são partes de conselho, aceitam serem consultores científicos, né? Então, é óbvio que compromete, né? Você não vai... É o caso de uma pessoa, ela trabalha, depende daquele valor, né? No extremo, uma pessoa que tem aquele trabalho. Aqui não, aqui a maioria não depende disso, só que, obviamente, tem um ganho adicional substancial e isso vai comprometer, sem dúvida, né? Então, quando nós vimos, por exemplo, só um exemplo para vocês sentirem,
A audiência pública que o Ministério da Saúde fez para ouvir a opinião de especialistas sobre a inoculação das crianças brasileiras no dia 4 de janeiro do ano passado, nós vimos que os médicos que participaram, todas as pessoas que participaram, tiveram que assinar um documento declarando os conflitos de interesse. O certo seria que, antes da apresentação, esses conflitos de interesse fossem lidos. Até porque, quando você sabe que aquela pessoa tem um determinado patrocínio, ocupa uma posição dentro da indústria farmacêutica, a opinião dela tem que ser ouvida com essa informação disponível. Esse documento não foi lido, ele foi liberado, ele está disponível na internet um mês depois, em fevereiro. E aí, quando você vê as respostas, né, de determinados médicos, a pergunta lá no questionário diz assim: você tem conflito de interesse? Ele marca não. Aí, nos últimos 5 anos, você recebeu algum tipo de patrocínio da indústria farmacêutica, de alguma indústria farmacêutica? Sim. Você recebeu o quê? Dinheiro, patrocínio, viagens, consultoria. Você participa de algum conselho consultivo, diretivo, em que você tem poder decisório em relação à indústria farmacêutica? Sim, e cita lá. Quer dizer, ele não sabe responder, né, tem algum problema cognitivo, ou ele não quer assumir que ele tem um conflito de interesse, entende? Então, quando isso foi ventilado, obviamente houve um frisson nessas sociedades de especialidades para dizer que os médicos foram expostos. Eu falei, como assim? Expostos como? Se eles estão tranquilos de receber os valores, eles têm que declarar. E agora, só que a decisão que eles estão participando da decisão de validar uma inoculação de crianças com um produto que não teve teste adequado nem em adultos. E quando você pega um organismo infantil, a criança não é um adulto em miniatura, é uma pessoa em pleno desenvolvimento neurológico, psicológico, os órgãos estão em formação. Então, quando você vai inocular, por exemplo, um produto que tem nanopartícula lipídica, que hoje em dia se sabe que em horas, dentro de 24 horas, está no seu fígado, na glândula suprarrenal, nos ovários e nos testículos em 24 horas. O que é isso? Quer dizer, como que você garante a segurança e a não lesão desses órgãos vitais, né, inclusive para a fertilidade dessas crianças no futuro próximo? Então, você inocula um bebê de 6 meses com uma dose de Pfizer, por exemplo, o que você vai esperar dessa criança? Quer dizer, ninguém sabe. Não tem essa resposta, entende? Não tem nem os estudos adequados em animais. Eles observaram pouquíssimo tempo, entende? Então, eu acho isso de uma irresponsabilidade enorme. Precisa melhorar muito para ser uma irresponsabilidade, né? É só um atentado. A responsabilidade é eu bater a mão aqui para molhar. Exatamente, molhar, queimar o microfone do Moa. A doutora, ela é muito educada, muito polida, né? Mas esses são atentados contra a vida. Então. E pior ainda, contra vidas vulneráveis. E não se leva em conta risco-benefício, né? Olha, eu só vou fazer um pequeno adendo aqui que eu achei muito interessante. Os mais legais são os adendos, tá? Eu coloquei a nota de rodapé. É nota de rodapé, assim. Olha, eu não vou citar a sociedade, né, para eu não ganhar um segundo processo, mas uma dessas sociedades médicas se incomodou com um vídeo que eu fiz em que eu alertava os pais e as mães e os avós do Brasil. E aí eu falei, essa nota aqui, ela não merece o papel que ela foi impressa. Né? Nem o papel serve para reciclar, porque é péssimo. Né? E aí, essa sociedade me denunciou no Ministério Público. Entende? Aí eu fui para o depoimento. Né? E, coincidentemente, o meu advogado foi destinado, coincidentemente, né, para um outro depoimento, para acompanhar um outro depoimento lá do Acre, envolvendo a vacina HPV, quase no mesmo horário. Então, eu fui para o depoimento sozinha. E de 2 horas de depoimento, 1h40 eu fiquei só. E aí você vê a articulação, assim, digamos,
a tentativa realmente de intimidação, né? E eu sou muito tranquila. Eu tenho um princípio na minha vida que eu digo assim, eu tenho que acabar meu dia podendo dormir bem. E eu tenho que saber que eu fiz o que era possível naquele dia, né? E se eu morrer dormindo, de preferência, algum dia, quando eu estiver bem velhinha, eu vou ter minha consciência tranquila. E é assim que eu funciono. Então, eu fui para essa entrevista, né? E achei super interessante, porque eu dizia assim, olha, essa parede é cinza. E a promotora dizia assim, não, doutora, a senhora disse que essa parede é vermelha. Aí eu falava assim para ela, não, doutora, quem disse isso foi a senhora. A senhora está dizendo que a parede é vermelha. Eu disse que a parede era cinza. Então, você vê, e aí no final, essa senhora disse assim para mim, estou vendo que a senhora não vai se retratar do vídeo. Eu falei, por que eu deveria? Tudo que eu falei eu provo. Eu não vou me retratar mesmo. E aí ela dizia assim, porque a senhora tem redes sociais. Eu falei, a senhora não tem? Eu falei, e qual é o problema de ter redes sociais? Não, a senhora é muito ouvida. Eu falei, que bom. Né? A ideia é essa. Hello! A mensagem vai ser difundida. Entende? Então, assim, depois você vê, esse Ministério Público recebe uma denúncia dessa sociedade que tem os médicos que são vinculados com a indústria farmacêutica. Você entende? Então, quando você vê isso, fala, bom, espera aí que alguma coisa não está tão certa, né? E aí eu vejo assim, é lamentável, né? Você vê que, e eu falei nesse depoimento, eu disse, olha, o artigo 13º do capítulo 1 do Código de Ética Médica diz que o médico tem obrigação ética de alertar as autoridades sobre qualquer evento que ameace a saúde e a vida das pessoas. E eu falei para ela que eu estava ali naquela condição. A senhora não se arrepende? Eu falei, não, absolutamente. E assim, várias pessoas foram alertadas, né, de uma forma contundente que havia um problema com esses produtos, certo? E eu não me arrependo de nada. E eu falei, e aí houve, com o meu advogado, uma tentativa de que eu assinasse um termo de ajuste de conduta que me calaria durante 3 anos. E eu falei, não vou me calar. Eu não posso fazer isso. Eu sei o dano que causa, como é que eu vou resolver esse conflito ético interno com a minha consciência? E a não assinatura desse documento implicaria a quê? Não, eu não concordei. Houve uma ideia, eu não participei dessa reunião. O meu advogado trouxe dizendo que havia uma proposta que eu assinasse o que eles chamam TAC, termo de ajuste de conduta, que eu reconhecia que eu errei em fazer o vídeo e que eu me comprometeria a não fazer nenhum vídeo semelhante, não falar sobre o assunto durante 3 anos. Ou seja, queriam calá-la por 3 anos. Então, eu falei, não, eu não vou me calar. Eu sinto muito, mas e eu tenho alertado todos os assuntos mais críticos em relação a esse tema. Eu encaminho ofícios, requerimentos ao Conselho Federal de Medicina e documento com referências científicas o tempo todo. Já mandei uns 5. Então, quando se acontecer de chegarem ao ponto de questionar no Conselho Federal e com o avançar dos dados, né, dos fatos, cada vez mais a gente vê que tudo que eu alertei está acontecendo. Será que haverá retratação da imprensa? Não, essa é uma Claro pergunta, que vai. Eu quero reelaborá-la, né? Mas E a questão do medo, né, André? Que você o colocou medo, aqui. doutor, assim, não sei, talvez eu esteja sendo meio ufanista, mas você crê que algum dia essa loucura vai passar, que algum dia todos esses delitos, todos esses crimes que foram cometidos, assim, a senhora crê que vai ter um mutirão pela verdade, essas pessoas vão ser expostas, as pessoas terão voz, né? Eu vi que, acho que na Alesp, ano passado, teve a exibição de um documentário, Ian Maldonado, conhecido também, e até
foi derrubado no YouTube, mas a senhora crê que, sei, algum dia essa verdade vai aparecer, essas pessoas elas vão ser punidas? E eu não me refiro ao juízo final, eu digo... De verdade. Aqui- Aqui no plano terreno. Ainda nessa, Isso, ainda nessa, né? Olha, tudo é possível, né? Na medicina chinesa, eles dizem que existe o yin e o yang, Uhum. não é? Aquele símbolo característico. E então, no final do yin está o yang. E esse ciclo de renovação da vida acontece. Então, é bem provável que aconteça pela história natural da civilização, porque quando você pensa que você está no fundo do poço, daqui a pouco aparece alguém com uma lanterninha e fala, olha, tá aqui, olha, joguei a corda e você pode subir do poço, né? Então, eu acredito que sim. Agora, não sei se é tão logo, né? Esse processo vai acontecer porque, se você pensar, a massa crítica de pessoas conscientes e acordadas, ela está aumentando. Por aquela célebre frase, né? Pela dor ou pelo amor. Se não for Exatamente. pelo amor, vai ser pela dor. Porque... Certamente vai ser pela dor. Então. A menor minoria está sendo pelo amor. Né? Eu acredito que nós 5 aqui, nós 4 e o Moa, que é o dono do estúdio aqui, acredito que fomos pelo amor, mas a massa trêmula, né, que eu sempre chamo, Nossa, Deus foi bom vai pela com a dor. gente, hein, mano? Deus foi excelente com a gente. Nossa, eu Eu sou também grato acho. todos os dias. tem que ser. Não, é verdade. É. É verdade, eu acredito assim piamente em Deus, não tenho a menor dúvida, né? Quando alguém fala, eu não sei, Deus está fazendo uma maldade com a humanidade, eu falei, não, eu acho que ele sempre sabe o que Ele está deu fazendo. livre-arbítrio. É Ele livre-arbítrio. Deu é, livre-arbítrio. A questão Exatamente. de quem vai fazer a maldade é quem não, e se usa o você vai ser livre-arbítrio. passível da maldade, né? Assim, você vai se submeter à maldade, porque eu não me submeti e nem passou pela minha cabeça. Então, quando alguém fala assim, não, mas olha, os médicos, né, dos grupos falam, nossa, você é corajosa, você é isso, você é aquilo. Eu falei, não, eu não sou, assim, eu sou relativamente normal, né? Mas eu falo, claro que eu não tenho problema de me manifestar, assim, eu acho que se eu tenho, se eu domino um assunto, se eu estudei, se eu tenho segurança do embasamento do que eu estou falando, eu não tenho por que não falar. Como a tentativa, né, de intimidação que aconteceu nessa reunião, por exemplo, a situação toda era tipo, a senhora é uma irresponsável, onde já se viu, olha o prejuízo para as crianças, olha o impacto para os pais. Eu falei, aí eu olhava e falava assim, olha... É justamente nisso que É você o- estava pensando, né? É o contrário, né? É o contrário. É nisso que ela tá pensando, né? Na Xingue-os verdade, do que você é. acuse-os do que você né? E essa questão do medo, né? E essa questão dessa inversão total de valores que a gente vê hoje em todos os espectros, Uhum. né? A gente vê essa inversão de valores. Mas a gente vê também aí dentro da medicina a questão integrativa, Sim. né? Ela é um contraponto? Com certeza. Olha, só completando a resposta do nosso amigo aí na internet, Do Douglas. do Douglas, em relação à questão do medo, né? Uhum. Eu vejo que o processo de apresentação das ideias, né? A decretação da pandemia, o uso das máscaras, o cerceamento do acesso a espaços públicos, praias, etc. Cerceamento da liberdade em Isso. geral, né? Individual. Com certeza. Tudo isso culminava para chegar nos produtos injetáveis, né? O objetivo final era esse. Eu quero sair de casa, então vou me vacinar. Exato. Coincidência, né? Então, aí entra, por exemplo, você vai tirar a carteira de motorista, você vai emitir um documento novo, você vai fazer uma cirurgia eletiva. Eu cansei de defender pessoas, né? E olha o absurdo a que nós chegamos, né? A ponto de, eventualmente, um atestado médico que está previsto na legislação brasileira, você tem pessoas que têm efetivamente problemas de saúde ou questões genéticas que inviabilizam. Então, quando você faz tudo isso, você cria cerceamento, restrição, e você oferece a solução na forma fácil, né? Então, você dá o seu bracinho aqui, eu te dou um papelzinho, né? E esse papelzinho é o seu passaporte de É o seu liberdade. ingresso.
É o seu ingresso, entende? Então, o medo, ele foi a técnica utilizada para chegar nesse ponto, de criar esse mercado mais do que bilionário. Opa, eles estavam imprimindo dinheiro, a verdade é essa. Sim, sim, com certeza. É, Entende? Então, o medo é a melhor técnica de convencimento, né? Fisiologicamente, quais, assim, qual é a reação que o corpo tem diante de uma situação dessa, né? É o A reação. freeze, flight or fight, né? Isso, a reação de fuga ou luta, de liberação de cortisol, né? E toda a reação de estresse. Então, uma pessoa que é exposta a, por exemplo, você é assaltado, ou você tem uma situação que você pensa que você vai ser assaltado. O seu sistema, ele se arma nesse mecanismo de fuga ou luta, libera cortisol, a sua suprarrenal libera cortisol e você fica ali alerta, adrenalina, e você vai ou correr ou brigar com o bandido, né? Se aconteceu o assalto efetivamente. Se você tiver, isso é um episódio, acabou, está resolvido. Tudo isso baixa e está resolvido. Agora, se você tiver uma ameaça de assalto todo dia, o seu sistema vai chegar num determinado ponto que ele libera todos esses hormônios e daqui a pouco ele exausta, né? Ele se cansa. O estresse, né? É o estresse, é a reação de estresse crônico. Então, o medo repetido é tipo isso: ou você não vai poder sair, você não pode trabalhar, você não tem mais nada, né? Você não tem relacionamento social, familiar prejudicado. Quantas famílias ficaram separadas por conta dessa história da alimentação? Se você não se inocular, você não vem na minha casa, né? Eu vi isso direto no consultório. Então, esse medo repetido, ele é uma técnica de tortura, né? É o que temos, certo? Então, infelizmente, isso foi usado pela televisão. Eu tenho uma memória que de 2021 para 2022 eu passei Ano Novo em Santa Catarina, numa ilhazinha lá. E aí, no primeiro dia do ano, no dia 1º de janeiro, eu liguei a televisão assim, né? Estava de férias, e liguei a televisão, dizia assim: hoje as unidades, os postos de saúde estão fechados, mas amanhã, no dia 2, estarão abertos, você pode ir lá reforçar a sua inoculação de produto experimental. Eu falei, não é possível. Você entende? Nem no dia 1º de janeiro, que é férias total, que todo mundo considera, tinha lá a mensagem logo às 8 e pouco da manhã, que no dia seguinte já estava tudo certo de novo para repetir o modelo. Fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos que amanhã você tem... Eu me lembro com clareza, em agosto de 2020, quando essa praga chegou a 100 mil óbitos, um jornal de larga distribuição, eles estavam assim celebrando que 100 mil pessoas haviam morrido. E pegando um gancho, pegando um gancho nessa tua pergunta, qual que é o verdadeiro índice de Letalidade do patógeno. Isso aí tem os estudos do professor John Ioannidis, da Universidade de Stanford. De 0 a 19 anos é 0,00027. Entende? É nada. Quase uma dízima Então, periódica. criança não tem Que é o problema. risco pelo menos é benefício maior de que o índice de médicos que você inocular? manifestou, que é de 0,00021. Tá vendo? Eu Ganhou um fiz a conta, zero agora eu mais. lembrei, ganhou um zero a mais. Divide por Não, 100. eu sou 0,4021, é isso? É, exatamente. Nossa, eu sabia que eu era rara, mas assim não, Tá né? vendo? muito rara, né? Então, mas é triste. E na faixa etária mais idosa, é 0,5% a taxa de risco de morrer, né? Então, ainda assim, 0,5%. Nada disso se justificava. Não, Nada. Não. Nada. não, até porque tinha tratamento, né? Sim. Olha, eu não sei se vocês sabem da história de Uttar Pradesh, que é uma das maiores províncias da Índia, né? Como é que chama? Uttar Pradesh. Uttar Pradesh. Uttar Pradesh, é. E em outubro, essa província indiana, eles estavam usando ivermectina distribuída De 20, outubro de 2020. em outubro de 2020. Tá. Isso.
E aí o que que aconteceu? Não, outubro de 21. 21. 21. Tá, um ano e pouco. Não, aí. não, de 20, De 20. de É, 20. quando deflagrou foi em 20, né? Começou em março de 2020. Março de 20. Isso. É, Não, metade foi de em março. outubro, até outubro, a cidade, né, a província inteira recebia, a população recebia a tal da ivermectina, né? E aí, quando chegou em outubro, eles começaram a preparar para o início da inoculação, que aconteceria a partir de janeiro, e cortaram o tratamento com a ivermectina. E aí, em janeiro, começou o experimento todo. Quando chegou em abril, tinha tanta gente morrendo que eles queimavam na Índia, eles queimam os corpos a céu aberto, né, naquelas piras, nas piras, e nas ruas. E eles estavam fazendo isso. Aí a população disse, olha, não acontecia isso com a ivermectina, e aí o governo foi obrigado a retomar o programa da ivermectina. Quando retoma, em um mês acabaram as mortes. Isso está tudo documentado, tem notícia na internet, aqui quase ninguém falou disso. Mas para você ver que isso é um experimento, né? Porque você vê, enquanto está tomando, não tinha o episódio dos óbitos. Aí para 2 meses, inicia a inoculação dos produtos experimentais. Em 4 meses, até abril, até início de abril, 3 meses. A quantidade de óbitos era tão avassaladora que a população exigiu o retorno da ivermectina. E aí, em um mês, a situação ficou controlada. Então, é um absurdo. Isso tem estudos do Marrocos, da Índia, do Egito, né? Populações assim que são muito parecidas proporcionalmente, né? Morte por milhão com o Brasil, que usaram largamente a ivermectina e não houve esse problema. E um detalhe que sempre se fala assim, não, mas esses produtos mudaram a evolução, né, da pandemia. Na verdade, quando começou a cair, foi a mudança da cepa, né? O vírus esgota e veio uma cepa menos virulenta, digamos assim. Porque ele tem que deixar, se ele matar o hospedeiro, ele também vai morrer, né? Então ele tem que deixar o hospedeiro vivo, pelo menos, né? Mas, o prejuízo tem que ser um pouco menor do que a morte, né? Então, mas as inoculações começaram lá pelo dia 20 de janeiro. E quando a queda na mortalidade começa, é o final de março, né, daquele mesmo ano, de 2021. Então, em 2 meses, você tinha menos de 5% da população brasileira inoculada. E menos de 5% não faz cair. Não dá para atribuir. Né? Entende? Só que a narrativa de consórcio de imprensa, inclusive esse consórcio de imprensa, gerou estatística que a própria Anvisa usava. Quer dizer, é uma vergonha, né? Porque como que o governo não tem autonomia para analisar a sua estatística? O próprio dado, né? Ô, doutora, No no final de 2021, ainda nesse âmbito, muita gente ficou doente que teve aquela questão da flurona. Sim. E aí eu li até um tweet seu, a senhora falou, olha, esse tipo de infecção dual só acontece, se eu estiver errado me corrija, só acontece quando a pessoa tem HIV. Aí eu lembro que a última frase do seu tweet, eu nunca me esqueci, você falou, alguma coisa aconteceu com o sistema imune dessas pessoas. Sim, seguro. E agora a gente está vendo, né, que já tem estudo publicado mostrando que os inoculados, quanto mais doses você coloca, mais você depleta a capacidade do sistema imunológico de fabricar anticorpos funcionais. Porque você pode ter anticorpo, só que se o anticorpo não funcionar, ele está lá em número, mas ele não está ativo. São soldados desarmados na guerra. Exatamente. Meu Deus. E esse processo causa, a repetição das doses causa um fenômeno chamado exaustão imunológica. Então, para infecções basiquinhas, assim, que seriam corriqueiras de qualquer pessoa com sistema imunológico competente resolver, não consegue resolver. Entende? Então, é triste, né? É muito triste, Doutor, André. e o índice de falsificação, vou pedir a licença poética ou licença estatística que seja para Karl Popper e mencionar o índice de falsificacionismo desses índices, né, dessas estatísticas. Manobras estatísticas. Só se considera o que é estatísticas. interessante para o resultado que eu quero dar na minha pesquisa aqui. Sim, Né? Teve muito disso. sim. Então, por exemplo, olha, pra vocês terem uma ideia,
acho que foi em março, saiu um estudo que dizia que o índice de aborto nas mulheres era baixo, era dentro da faixa de normalidade, tipo 13,8% nas que tinham sido inoculadas com a Pfizer. E aí eu olhei aquele artigo e falei, impossível. Por quê? Porque as plataformas que usam RNA mensageiro, elas são estimuladoras de um braço da imunidade que a gente chama T-helper 1, né? É o braço que combate vírus e tumores. E a gravidez normal, ela acontece num ambiente T-helper 2, em que a mãe ela tem que conseguir lidar com um material genético diferente, porque a criança é fruto do encontro de duas informações genéticas, né? Do óvulo e do espermatozoide. Então, esse novo ser que vai se desenvolvendo, ele tem cargas genéticas diferentes. E aquela metade que é do pai, que não é da própria mãe, ela impacta e a mãe tem que desenvolver a habilidade de tolerar a criança, fazer tolerância imunológica. Então, isso acontece quando a mãe tem um sistema imunológico regulado no braço T-helper 2. E esses produtos de terapia gênica, eles são exatamente o T-helper 1, que são causadores de aborto. Então, quando eu li esse artigo, eu falei, isso está errado, não é possível que seja 13,8. Aí, eu fui pegar os suplementos, estudei a tabela toda de novo e cheguei a um número que era quase 82% de aborto. Nossa. E eu tenho um ofício que eu mandei para o ex-ministro Onyx Lorenzoni, no meio de julho de 2021, e falei, olha, isso aqui vai dar problema. Isso aqui é, do ponto de vista imunológico, totalmente incompatível, né, com a gravidez saudável. E aí eu tive uma resposta 6 meses depois, em dezembro, dizendo com as notas técnicas que o Ministério da Saúde tinha produzido, dizendo que o produto era seguro. Tudo argumento de autoridade. Então, se você via a nota do Ministério da Saúde, a nota número 1, dizia assim, a Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, a Sociedade Norte-Americana, a revista JAMA, e não sei quem, o Colégio Australiano de não sei o quê, o Colégio do Reino Unido. Aí, eu sou chata, né? E eu fui em cada referência. Eu entrei no site de cada um e chequei. Não tinha informação. Não tem. Aí eu falei, como Eles assim? fizeram name dropping ali para simplesmente soltar informação. Sim. Não, e o pior que tinha um dos parágrafos dessa nota que garantia segurança para as grávidas do Ministério da Saúde, dizia assim, num estudo que reuniu X mulheres em que tiveram Covid durante a gravidez, se observaram anticorpos que vão na placenta e estavam presentes no sangue do bebê, indicando proteção, né? Então, aí eles diziam assim, a segunda frase, é esperado, assim mesmo, é esperado que o mesmo aconteça com os produtos experimentais. Aí eu falei, como? Como é esperado? Não se espera assim. Você documenta, ou você fez o estudo ou não fez. Aí, quando eu fui buscar o estudo original da Pfizer, olha que loucura isso. No estudo original, simplesmente dizia assim: homens têm que usar 2 métodos anticoncepcionais, mulheres 3. E se a mulher ficar grávida, ela sai do estudo. Então, como é que vai estudar a gravidez? O efeito da vacina, do produto experimental na gravidez. Tá lá no estudo. Falsificacionismo pesadíssimo esse daí. Não, e aí você vai ver, assim, no estudo das crianças, teve um estudo que eu achei o máximo. Eu falei, gente, eles se superaram nesse aqui. Tinha 23 autores. Aí eu fui caçar o nome de cada um, né, na internet e fui atrás. Quero saber quem é esse, quem é esse, quem é esse. Dos 23, 19 eram funcionários da Pfizer. Nossa. Ou tinham patente, né? 2 tinham patente. Acho que só 2 dos 23 não tinham conflito de interesse nenhum. Ou tinha patente ou era funcionário, entendeu? Então, aí, eles fizeram um estudo curtinho, com poucas crianças, depois extrapolaram essa conclusão, né, entre aspas, e ficou por isso mesmo. Então, assim, é comprometido, né?
Entende? E a Anvisa usou isso para validar estudo em criança. Então, tudo errado. Tudo errado. Eu falei, olha, isso aí é surreal, né? É um absurdo. Não, eu não tenho. Não dá nem... Não. A gente fica sem palavras. Sem palavras. A gente, por mais que a gente tente, é muito difícil falar qualquer coisa. É. Não, assim, a parte de. Por exemplo, né? Puxando a sardinha. Puxando a minha sardinha pra brasa, assim. Na área jurídica, a quantidade de absurdos e aberrações que foram perpetradas é enorme, né? Mas nada se compara a isso que a gente tá ouvindo aqui. Isso tudo, tá escrito, não é que é da minha cabeça, não, tá tudo escrito. E várias dessas informações eu mandei na forma de requerimentos. Eu escrevi, nesse momento das férias em Santa Catarina, eu cheguei lá com um documento de 120 páginas. Eu saí 10 dias depois com um documento de 305 páginas, esse documento foi encaminhado para a Anvisa. Foi encaminhado ao presidente da Anvisa, ao corpo técnico da Anvisa, ao ministro da Saúde, a todos. E eu falei, olha, ninguém pode alegar desconhecimento, né? Porque está lá. Sabe qual foi a resposta da Anvisa? Devolveu um documento, do meu documento de 305 páginas, né? Veio uma resposta de 8 páginas, dizendo assim, Anvisa é linda, maravilhosa. Anvisa não erra. Anvisa tem que ser respeitada. Eu falei, não. É over, né? Mas eu fiz a minha parte, está lá, o documento está arquivado e está disponível. E assim, tá tudo lá. Tudo que a gente alertou está acontecendo. Entendeu? Então, o que faz? O que vocês sugerem? Não podemos falar. Né? Não podemos falar. Não podemos falar. Não pode falar? Não, a gente fala em off aqui. A gente fala em off. Pode até falar, mas vai ser editado. Não. Tesoura Alexandrina vai ser pastada. Hoje em dia a gente não pode nem mais pensar, né? Mas eu quero saber se vão editar alguma fala minha, viu? Eu quero saber. Não, de forma nenhuma. Inclusive, a fala que não vai ser editada é a do nosso quadro seguinte. Prepara o botão aí. Seguinte. Mas tem a questão também da integrativa, que eu da gostaria de A saber. ozonoterapia. Isso. Integrativa. verdade, Não, a verdade. integrativa Isso. entra total, né? Porque exatamente essa forma de como deveria ser a medicina original, de você entender a individualidade daquela pessoa e pensar como é o processo de adoecimento dela, né? Hoje, por exemplo, antes de vir para cá, eu estava atendendo uma paciente e aí ela me levou uma pilha de exames, literalmente uma pilha, assim, toda a história laboratorial da vida dela. E aí eu fiz uma linha cronológica e você vê direitinho quando o processo começa, né? E ela fazendo todas as reações de acúmulo, de deposição de toxinas. Estão formando cistos, tudo, né? Mioma, muitas intercorrências, nódulo no fígado, cisto no rim, todos os acúmulos. Então, essa visão do processo global, das causas e do auxílio que você pode fazer com métodos mais naturais de recuperação dessa capacidade de autorregulação é a visão da medicina chamada integrativa, né? Na verdade, da medicina, que deveria ser medicina ponto. Mas, infelizmente, com essa influência na medicina brasileira, muito da influência da medicina norte-americana baseada exclusivamente em medicamentos, você acabou surgindo esse novo olhar, digamos assim, que não é uma especialidade médica, é simplesmente uma forma de ver, e chamado medicina integrativa, né? Muito bom. Só uma última questão que eu acredito que vai ser rápida. Máscara. Pronto, tá respondido, muito obrigado. Essa Cara, respondeu bem rápido. Tem uns alienígenas que estão de máscara até hoje. O pior Não. é aqueles que os caras botam máscara e deixam aqui, velho. Não protege o queixo.
Papada, né? Não quer mostrar papada, né? Nossa. Que o ozônio Olha, também resolve, né? Não, É a olha, questão da a máscara, ozonioterapia, É, né? faz um PRP ali. a máscara tem uma síndrome conhecida, síndrome da exaustão da máscara, né? Com repercussões psicológicas. Eles viram que quando você coloca a máscara, você fica respirando ali dentro. Então, o gás carbônico que deveria sair, né? Porque a gente respira Volta, oxigênio e volta. Uhum. Esse aumento do espaço morto que cria com esse espacinho na máscara, você retém o gás carbônico ali, e você reinala. E quando você reinala, você estimula determinadas áreas no seu cérebro que, em crianças, eles viram que tornavam as crianças mais ansiosas, com risco de depressão, aumento de tendência de suicídio. E hoje eu publiquei no meu Twitter, saiu um estudo europeu, não, do CDC, que confirmou os estudos da Europa. O aumento da mortalidade de crianças. 118 mil crianças morreram desde o início da pandemia, segundo dados do CDC. Então, eles viram que morreram um número X em 2020, como efeitos do lockdown e o suicídio. E depois, quando começam os produtos experimentais, a maioria dos óbitos a partir dos produtinhos injetáveis. Então, isso é número, né? Limpeza étnica. É número. Então, e a máscara tem essa questão da síndrome da exaustão com repercussões neuropsiquiátricas, cardiovascular, cutânea, né? Acne Sim. em volta. E todas essas repercussões dessa troca ineficiente dos gases. Então, isso aí é outro absurdo total, porque eu aprendi com um engenheiro lá de Santos, que ele me explicou um dia assim, imagina que a trave do gol, né, do futebol, em que o goleiro fica, ela tem 7 metros e 32 centímetros de largura. E tem um goleiro ali no meio. Agora você imagina que o goleiro é o vírus. E só que a trave não tem 7 metros e 32, ela tem 1 quilômetro de largura. Então, não tem como. O vírus vai passar, vai e volta. É uma ilusão. Uma ilusão total, é o que eu Não, achei desde o começo. ilusão total. Não tem como. Para você ter um ambiente realmente isolado de vírus, você sabe aquelas cenas de laboratório que tem a roupa, a cobertura total, a telinha aqui de plástico e a bomba de oxigênio, o indivíduo respirando, né? No circuito Totalmente fechado. hermética. Totalmente hermético. Aquilo ali funciona, mas ninguém fez isso, né? Então a máscara é ridícula. É um ridículo. efeito psicológico, né? Assim, você desumaniza, porque você prevê distanciamento social e o Sim. nosso sistema imune, ele é feito, assim, se eu tiver errado, por favor, Sim. mas o nosso sistema imune, ele é feito para tocar em coisas, para absorver impurezas. Você deixa pessoas em casa, o quanto você está evitando esse sistema imune Você que te deixa elas anticorpos na rua? imunodeprimidas, e aí você cria essa asepsia maluca, né, de álcool, e você coloca a máscara, gente, você tá desumanizando, né? Não, Em tem âmbito o retardo de aquisição de fala das crianças pequenas, porque quando você coloca aqui, você só fica com a informação dos olhos, né? Então, quando você está desenvolvendo fala na criança, ela tem que ver Tem que ler o movimento lábio. labial, ela tem que localizar de onde vem o som, entende? Então, quando você só restringe, deixa só os olhos, a criança não tem esse desenvolvimento de percepção ainda, né? De perceber que o olhar foi um olhar de reprovação, um olhar de aprovação, um olhar de permissão, entendeu? Então, é muito sutil, né? O olhar humano. Só que quando você pega um rosto total, você vai ver que você olhou, você fez uma expressão facial, você posicionou a boca, você franziu a testa, você fez alguma coisa que aquela criança vai aprender. Isso além do desenvolvimento da fala. Então, a máscara foi uma tragédia, assim, para as crianças. Ainda é, né? Sim. Você vê uns alienígenas na rua Eventualmente usando vem. máscara, cara, mas meu, Eventualmente vem. nossa, eu não me conformo, cara.
Sim. Doutora, estamos chegando ao final Uhum. do nosso quadro. E essa não vai ser editada. Cuidado. Cuidado, Cuidado, atenção. cuidado. Atenção. Temos E a gente tem um glorioso um quadro. glorioso quadro, que é um quadro mais contraído agora, né? Que a gente começou a fazer há pouco tempo, que ele se chama... Se você fosse uma ditadora, se eu fosse um ditador, se você fosse uma ditadora, o que você proibiria? O que você... Essa música aqui é internacional comunista, da União Soviética. O que você proibiria? Por exemplo, o que eu proibiria? Eu proibiria palhaço de farol. Sim. Sabe quando você chega no farol, tem o palhaço? Sim. Aí o palhaço fica no seu vídeo, assim, eu proibiria. Se no meu país, todos seriam presos. Eu proibiria alface na porção. Esse aí é pena de galés. Alface na porção é pena de galés. E Já proibiram até o panetone. proibir o panetone. O no- O Vinícius o Poit proibiu o Nosso último panetone. convidado, candidato ao governo, ele falou que ia proibir Proibiu panetone. Eu o falei, panetone. eu vou votar em você só pra te empichar. Só por pra causa te empichar por causa Não, disso. mas ele era só chocotone, eu gostei da disso. ideia. Independente, É. eu gosto de panetone. A Pietra Bertolazzi, se ela fosse uma ditadora, ela proibiria cream cheese no sushi. Essas coisas. O negócio. O que você. Porque aquelas coisas que você odeia. Se eu fosse um ditador, Se você fosse uma ditadora, o que você proibiria, doutora? e o que a senhora Gente. tornaria Obrigatório. Vou criar uma lei que Nossa, obrigue. agora eu tô fritinha aqui, deixa eu pensar, né? O que eu proibiria? Eu proibiria a máscara, certamente. Não, Cadeia. Não, a Mas aí máscara. é pena de trabalho forçado. Trabalho forçado na Sibéria, cultivando grãos com 300 calorias por dia. No frio de menos 49 graus. Não, eu roupa. proibiria com certeza a inoculação obrigatória, né? Isso aí, sem dúvida. Mas essa não é. Mas isso é muito sério. É muito sério. Isso é muito sério. Tem que ser uma coisa mais light, assim, deixa eu pensar. Eu proibiria que se fizesse esse tipo de pergunta no podcast. Eu gostei. É A bem gente ia tudo preso, cara. Eu gostei, é bem justo, bem justo. A gente ia tudo preso. Pegou ela de surpresa. Mas é sempre uma surpresa. Só Mas quando começar. Você acha que um ditador gosta de ser surpreendido? Claro que não. Eu acho que não. Tem talento. Quadrado. Olha aí, olha aí. Olha, ó. Fica a reflexão. Fica a reflexão. Aqui, ó. Mas Não, olha, eu. ele ficou até vermelhinho. Eu fiquei- Pegou ele. Ó, deixa eu falar um negócio. Pegou. Eu Você duvido. gostou, Pegou amor? ele. Consciência aqui, ó. Não vou falar nada. Eu duvido que mais tarde ela vai falar. Qualquer coisa que. Todo mundo tem alguma coisa que não gosta, né? Eu devia ter falado isso no podcast. Não, Daqui pois 3 é. dias, uma semana, ela vai Eu lembrar. vou lembrar. Não, mas eu Certeza, acho que cara. dessa vez você vai lembrar da resposta dela. Todos nós, né? O Porque a gente podcast você vai ter que proibir que alguém proíba isso. É tipo isso aí, cara. É. E é assim que os ditadores pensam, Entendeu? cara. É isso aí. Não, e se eu fosse a minha lei, Hum. a lei MOR do meu país, é assim, todos vão ser ozonizados. Todos são Nossa, então todo mundo saudável. todo mundo Exatamente. saudável. Todo mundo saudável. Não é? Combate o estresse oxidativo, Sim. antifúngico. Isso, ozônio é muito bom. Eu faço também. Bom, Não, meus essa lei é amigos, ótima, né? Ó, sigam a doutora Maria Emília Gadelha, é DRA Maria Emília Gadelha, tudo junto no Instagram. Sigam ela lá. O Instagram dela é bem legal, tem muita coisa aqui interessante sobre ozonoterapia e outras coisas mais aqui, né? Eu dei uma stalkeada aqui e vou continuar mais tarde. Mas fica lá. Maravilha. Bom, vamos chegando ao final de mais um episódio, de mais um capítulo do ParlaCast. Queremos agradecer imensamente a sua presença aqui. Muito nos engrandeceu, né? Finalmente alguém veio falar desse tema. Nos aqui, que esse honrou. tema é- E as considerações finais, meu caro André Peluco. Eu só tenho. Quando eu contactei a doutora, eu falei para ela assim que não só eu, mas a bancada, que nós temos uma dívida de gratidão com a senhora por todas essas informações que você passou. E eu agradeço aqui, eu vou me arrogar esse papel e agradecer em nome de todos os pais, em nome de todos os filhos, de todas as pessoas que tiveram um despertar para essa situação e que tiveram a sua vida, a sua saúde, porque não é só a saúde, né? Envolve a capacidade laborativa, envolve a capacidade de estar junto com seus familiares, de fazer as coisas que você gosta, porque é isso que eles tentaram nos tomar.
Sim. Mas é por pessoas corajosas como você, e eu falo aqui de todo o meu coração, que muitas pessoas foram poupadas e puderam manter a sua vida, o seu bem-estar. Eu agradeço imensamente. Peço que Deus Altíssimo, nossa, Ele recompense de todas as formas, porque nós aqui não podemos. Esse espaço aqui é muito pouco para o que a senhora fez, de todo o coração. Eu fiz tranquilamente, assim, não, nenhuma motivação adicional. Aliás, até falavam assim, não, ela fez tudo isso porque queria ser candidata. Eu falei, não, eu fui candidata porque eu fiquei tão indignada com o que eu vi nas audiências públicas, né? E realmente, assim, eu só me sinto feliz, sabe? Apesar de todo esse caos instalado, eu tenho minha consciência tranquila e achei, não poderia ter feito diferente. Agora, tem mais um detalhe para terminar. Eu acho que nesse meu país, do meu lado ditadora, eu vou proibir que me chamem de senhora. Senhora, Porque Essa aí eu não fiz, hein? ainda bem que estamos na terra Brasília. Terra do Brasília, terras tupiniquins. Mas, doutora, olha só, você é um alívio para mim. Porque, e para muita gente, claro, certamente pro André, o seu nome é Alfredo, né? Alfredo Lambert. E pro cara Moacir também aqui, que tá operando o podcast, porque, cara, nessa massa trêmula do Brasil, é quase impossível você achar alguém que pense assim, né? Não só que pense, mas que posicione. pense até tão difícil assim, e a gente consegue persuadir os nossos amigos mais próximos, né? Que alguns não são tão gado assim, não se submetem, né, ao passo desse jeito, mas alguém que vá lá e faça, que execute, que dê a cara a tapa, como você deu. Então, além da minha gratidão por você ter vindo aqui no nosso programa, no nosso podcast, logo vão sair os cortes, né, isso vai ficar muito famoso, mas além da minha gratidão pela tua presença aqui, nos prestigiando, a minha gratidão por tudo que você fez, né, muito, infinitamente mais que a sua parte, né, multiplicado por 1 milhão, né, e eu fico muito feliz que tenham pessoas como você, né, tem algumas pessoas que também fazem esse trabalho, então assim, eu acho que esse conjunto, um dia a verdade virá à tona, né, e aqui, novamente, né, condição sine qua non para a existência do ParlaCast é parafrasear o professor Olavo de Carvalho, já parafraseamos aqui no começo, mas vamos falar de novo, aqui a gente tem a nossa busca incansável pela verdade. Né? E a única coisa que você trouxe aqui pra gente foi a verdade. Te agradeço muito por isso. Moderação na defesa da verdade é um serviço prestado à mentira. Exatamente. Bom, meus amigos, vamos chegando ao fim deste episódio do ParlaCast, episódio histórico que você vai poder reconsultar daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos, e aí teremos, talvez, né? Mas eu acredito muito porque a guerra é espiritual e lá na frente a verdade vai aparecer. Cedo ou tarde, a verdade vai aparecer. Então, quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam até agora e fica aí o recado, né? Que a gente luta para que as pessoas tenham liberdade de escolha, para que tenham livre-arbítrio e que possam decidir com a verdade e não com narrativas. Bom, muito obrigado e até o nosso próximo ParlaCast! ParlaCast.